feliz, ele disse: eu gostaria que Deus me falasse. E veja, papai, por meio de um jornal, ele o ministrou. Mas quantas pessoas de uma universidade que Deus fale para estudar teologia, nós temos o privilégio de estar sentados e ouvir a Papai Deus. Será isso um privilégio? Quanto vale uma conferência como estas? No tema passado, eu creio que o Papai disse, não? Vou te cobrar 2.000 por hora ou por minuto? Por minuto. Imagine se papai cobrasse, não poderíamos entrar. Porque como se compra algo tão formoso? Como se compra algo tão formoso? E nesse tema, o tema passado, papai disse que nós somos cidadãos do céu. Ele disse: nós somos os que viemos do céu, vamos para o céu, certo? E isso se trata o tema. O tema que seguramente nunca antes eu havia visto: cidadãos do céu. Diga: eu sou um cidadão do céu. E há 5 perguntas que hoje papai aclara em seu tema. Diz: primeira, que significa que Deus fez a seus anjos espíritos? Para os que tomam nota, o que significa que Deus fez a seus anjos espíritos? Como se explica isso? Segundo, antes de ter este corpo físico, quer dizer, antes da fundação do mundo, que tipo de corpo nós tínhamos? Nós, os filhos de Deus? Que tipo de corpo nós tínhamos antes da fundação do mundo? Hoje ele aclara com sua palavra. Número 3. O que é mais importante? Falar, obrar ou ouvir? O que será o mais importante em nossa vida? Vamos ver. Quarto, se conhecemos a graça e a aplicamos, em que se converte o corpo de nossa humilhação? Uau! Isso é o que papai diz aí, eu recebo que você agarra bem. Em que se converte o corpo de nossa humilhação? E a quinta, quando começou o apostolado? E por que é tão importante estar submetido? Repito a quinta. Quando começou o apostolado? E por que é tão importante estar submetido? Ele fala Jesus Cristo, homem. Vamos estar em pé um segundo, amada, veja. Vamos ouvir esta palavra. Nós temos o privilégio de ouvir algo que nunca antes se havia explicado na Terra, na história. Eu quero me referir a alguém, com todo respeito, nosso abençoado, que estava nos visitando nesses dias, Gutermann, seu sobrenome, não? Com todo respeito. Ele é judeu de nascimento. E ele me dizia: bispo, eu visitei 98 países e nunca havia escutado algo como isto. Nunca antes. Ele pode confirmar que é isso. E eu lhe pedi um favor. Eu disse: olha, nos dê 3 meses de sua vida aqui. E ouça essa palavra, porque o mais importante é ouvir. E analise-nos. E em 3 meses, tome uma decisão. Mas eu recebo que és parte desta família da fé. E hoje damos graças a papai porque temos a honra de ouvir algo que não se ouve em nenhuma outra parte, porque saiu da boca de Deus mesmo. Demos um aplauso a Jesus Cristo e recebamos seu tema, sua palavra, inefável com gozo. Dê em todas as nações, dê um aplauso. Ah, papai, a seu nome, glória. Gracias, papá. Y lo escrito se cumplió una vez más. Dios fue manifestado en carne. Caminó y habitó en medio nuestro. Edificó, consoló y confirmó a su iglesia. Y hoy recordamos las palabras inefables de Jesucristo hombre. Filipenses capítulo 3, verso 20. Diz: mas nossa cidadania está onde? Nós somos o quê? Cidadãos do quê?
Se eu digo que eu sou cidadão porto-riquenho, por quê? Mas para eu dizer que sou cidadão porto-riquenho, eu tive que ter estado em Porto Rico. Tive que ter nascido em Porto Rico. Porque se eu digo que eu sou cidadão porto-riquenho e eu nunca estive ali, pois então estou mentindo, verdade que sim? Então, quando Paulo diz que nossa cidadania está nos céus, por quê? Por que quê? Porque nascemos onde? Você sabe que as pessoas não sabem disso? Eu me encontrei com um abençoado aí no hotel que disse abençoado, e eu não me lembrava dele. Me disse, olha, me ajude, que tem tanta gente que eu me esqueço, mas onde nos conhecemos? Mas, pastor, o que acontece é que um homem uma vez me fez um seminário e eu vi você e eu não pude apagar da minha memória seu rosto, e agora eu vejo aqui e quis saudá-lo. Então comecei a falar a ele. Ele é cristão, imagine, é um pastor. Então comecei a falar com ele e ele disse, pastor, nos cassetes que você tem, certamente você já sabe que você tem sua cidadania nos céus. Bom, isso a Bíblia diz. Então você entende isso, pastor? Diz, explica-me. Eu disse, se nossa cidadania está nos céus é porque você primeiro foi criado espírito e carne segundo. Ou seja, as pessoas pensam que são corpos físicos e que depois tem alma. Não, você tem que consertar a sua cabeça. Diga, eu conserto minha cabeça. Eu sou primeiramente um espírito que esse espírito teve cidadania no céu quando Deus criou todos os espíritos. Aprenda, por favor. Eu recebo o que você aprende. E se já sabe, se torna mais claro. Você tem que ter isto bem claro. Você tem que entender que você foi formado por Deus antes da fundação do mundo. Se você não entende isso, você não tem vida, não tem autoridade, você vai ser uma orelha, um pedaço de carne por aí, montado nesses lugares por aí. Há muita carne por aí, verdade? Carne de todo tipo. Gente que vem aqui à igreja, morrem, não se pode falar nada deles, é um pedaço de carne. Viveram para comer, para vestir e para possuir família, juntar aí e qualquer coisa. Não há propósito nessa vida disso. Isso é perder tempo. Isso é que nem os animais. Os animais têm cachorrinho, cachorrinha, morrem, os matam e aí acabaram os cachorros aí. Mas qualquer pessoa que não sabe que sua cidadania está nos céus, tem pouca inteligência. Ainda que vá à igreja, ainda que seja convertido. Você passa se entretendo. Deus meu, me cura. Deus meu, me ajuda-me nisso. Então, Deus meu, salva meu nenê, salva minha nenê. Deixa. Isso aí são pedintes, são meninos que estão pedindo. Mas já quando você é maduro e você entende que sua cidadania está no céu e que você é um ser muito especial. Você é melhor do que tudo. Um cachorro, quando você fala de animal, ele fala é para sofrer. O que acontece? Você tem muito problema aí, segue fazendo aí. Que siga tendo as suas coisas aí. Enquanto ele não souber que eu criei ele antes da fundação do mundo. Mas se você descobre que você, olha, esse homem sabe, anjos, cobram ele aí, cubram ele com tudo. A inteligência, vamos ver. Por isso não, vou para o hospital. Me disse ontem, olha, tem um caso aí de câncer. Não me resta, não quero saber. Você não vê que o conhecimento da autoridade, uma autoridade tremenda, quando você conhece, você conhece. Se você conhece, conhece. E Deus tem que comportar-se porque você conhece. Agora, se você não conhece, Deus diz, está fora do pacto, não entende nada. Vai sofrer esse aí. E se passa toda a vida sofrendo. Sofrendo por carne. Há mulheres que sofrem por homem, que se matam. E se vivem por um homem, por um pedaço de carne por aí. E há homens que sofrem por uma mulher que... Tudo, olha, o propósito, quando você vive como animal, você tem um propósito. Agora, quando você conhece a soberania, quando você sabe de onde você vem, para onde vai,
Então a mulher cumpre um papel, o homem cumpre um papel, todo mundo cumpre um papel, mas você está reinando sobre todas essas coisas. Por isso, quando você conhece essa excelência, quando você vem aqui e você conhece essa excelência, você vai ser uma pessoa diferente. Já não é o mesmo que veio antes, sua vida muda. E tudo que a tua atitude muda, a forma de tratar, a forma que você gosta de ser tratado. Ninguém te maltrata. Veio uma senhora em Porto Rico que estava me escutando e quando disse, agora é que ele vai saber quem é que manda aqui. Agora que eu vou chegar na minha casa, acabou a confusão, agora é que ela vai saber, porque agora eu vou dizer que tem que me respeitar, porque só porque ela aprendeu que a cidadania dela é do céu. E a outra mulher diz, não, quando eu chegar em casa, meu esposo vai ter que, vou falar com este, vou falar com aquele outro, vai ter uma ordem aí. E você entra numa ordem tremenda, porque você tem que ter esse cuidado, tem que ter tempo para cuidar-se, não sei, um montão de coisas que acontecem. Quando a pessoa conhece o Evangelho da Verdade, você está em outra ordem. Há uma inteligência, uma coisa, os sentidos se te consertam. Veja este, que por sentido que tem são espaguetes aí. Não pensam, maltratam os demais, gritam. Quando uma pessoa está em ordem, você não grita, você explica. Até mesmo quando está aborrecido, você é dono de si mesmo, governa. Isso de oferecer golpes, não, isso acabou. Não levanta os punhos para dar a ninguém, porque você está em domínio próprio. Você fala como falam os árbitros norte-americanos. Já viu como os árbitros americanos discutem com as mãos aqui? E você pode, isso tem que ser assim, e a mão ali atrás. Agora o árbitro expõe. Tem que aprender deles isso, não? Pois veja, se nossa cidadania está nos céus, isso tem que compreender bem. Sabe por quê? Porque antes, escute, antes de haver gente sobre a terra, antes de haver gente aqui na terra, essa gente, antes de chegar à terra, eram espíritos que estavam nos céus, quando Deus criou todos os anjos. Faz a seus anjos espíritos, a Bíblia diz. Se você é um espírito, é porque você é um anjo. E nós fomos criados antes da fundação do mundo com um corpo angelical. Há corpo terrenal e qual? Veja, em carne, há carne de peixe, há carne de aves, frango diferente, tá? De tudo. Há corpos, corpos e corpos. Assim também há corpos celestiais, há corpos terrenais, há muitos corpos. Então isso tem que entender que antes de você ter corpo animal, você tinha corpo espiritual. A Bíblia diz. Então quer dizer que você foi criado e ensinado. Seu espírito foi criado por Deus antes da fundação do mundo. Deus não está, quando nasce um bebê hoje, Deus não está criando espírito hoje. Porque Deus não está criando nada. Em 6 dias ele trabalhou e descansou. E quando um homem nasce, está recordando você que todavia há anjos metendo espíritos nos ventres das mamães. Isso diz Isaías 46. Os que sois trazidos por mim desde o ventre, os que sois levados desde a matriz. Olha, e esses anjos, você é um espírito muito perfeito e decente. Você é uma pessoa muito eleita, ensinada por Deus. João 6,45 disse que os que foram ensinados por ele. Quando? Lá atrás, porque ele não ensina, ele ensinou. Os que foram ensinados por ele. Atente bem. Agora é um detalhe bem importante. Esses de espíritos perfeitos, santos, quando vêm ao barro, os barros são diferentes. O barro às vezes vem com problemas. Por exemplo, eu tive que aprender isto para entender o corpo em que eu vivo. Eu ando com um corpo não muito confiável.
A mim me deram um vaso de barro. Naturalmente, tudo isso está predestinadamente, porque a mim me enviaram a um corpo porto-riquenho. Então eu venho de uma família. A mim não me enviaram de uma família onde o pai foi um engenheiro, bem educado, que educou seus menininhos. Meu pai era um alcoólatra. Portanto, esse anjo, quando me meteram, e parece que o anjo disse, olha, este anjo, José Luiz, eu não me chamo José Luiz em espírito eu tenho outro nome, que todavia não posso dizer o nome que eu tenho em espírito. Porque lembre-se que os anjos tinham nomes, verdade que sim, anjo Gabriel, anjo Miguel. Pois eu tenho um nome dos céus, desde lá. E isso você vai descobrindo pouco a pouco, conforme você vai amadurecendo, não? Agora, tente bem. Quando o anjo, este anjo que está aqui, o meteram em um corpo, Deus disse, veja, convém que este anjo nasça neste lar. E vai sofrer, ele vai passar por muitas coisas, mas é necessário por causa do ministério que ele vai ter que receber agora. E vai passar, mas quando o homem cair, não vai ficar prostrado, porque o Senhor sustenta a sua mão. E os passos dos eleitos do Senhor são guiados. Quando ele cair, não fica prostrado, porque Deus o assiste. Pastor, isso será possível que seja verdade? Pois está e como é. O que eu estou te dizendo está programado para fazer-te feliz. Se tu me ouves atentamente e és dócil, eu te faço feliz. Porque vão te consertar todos os problemas de tua vida. Eu tenho compreendido muitas coisas que têm acontecido em minha vida. Não só entender-me, mas amar-me. Sabe as dores que eu tenho sofrido pelas coisas que eu tenho passado? Sabe quando você se menospreza pelos complexos que você tem? E a culpabilidade que anda em cima de você, às vezes te dá raiva, te dá ira, às vezes te dá por romper teu matrimônio, romper com tua casa, às vezes de momento você diz, estou aborrecido, tomara que eu leve um tiro, vou lá para os quintos dos infernos, não me fale, não quero saber de nada, vai lá. Às vezes o homem e a mulher, às vezes vem uma ira, às vezes, e é por não compreender o que eu estou falando nessa hora com vocês. É preciso despertar você. É preciso. Você me dói que você saia daqui sem conhecer isso. Siga aí com esse pedaço de carne andando, tomando tomo por aí. Você tem que ficar tomando um monte de tomo para depois de alguns anos você dizer, se eu soubesse, eu não teria sofrido. Você está aqui hoje para que você não sofra mais. Isso aqui é muito interessante, porque teu sofrimento é por não entender a tua posição no céu, por você não entender que esse corpo terrenal, olha isso, que esse não é você. Olha, quando o anjo, meu espírito, se desapega desse corpo, porque então é que eu verdadeiramente vou conhecer como foi conhecido. Vou me surpreender, porque a Bíblia diz que se esse tabernáculo se desfizer, temos um novo corpo feito por Deus. E esse corpo novo não traz concupiscência, esse corpo novo não traz humilhação. Por isso está o verso 21. Depois de tua cidadania, Paulo pensava, veja o que diz Filipenses 3:21. Depois diz que, depois ele te adverte que teu sofrimento é por causa do verso 21. Veja o que diz o verso 21. O qual transformará o corpo de quê? De nossa humilhação. Para quê? Para que seja semelhante ao corpo de sua glória, pelo poder com o qual pode também sujeitar a si mesmo todas as coisas. Por isso foi que Paulo disse, irmãos, daqui em diante não podemos conhecer a ninguém segundo a carne, porque a carne não é. A carne é uma mentira temporária, uma mentira vai te levar 70, 80 anos. E você não pode seguir conhecendo segundo a carne. Porque tu és um espírito muito excelente. Tu fostes formado por Deus com cuidado, com a própria imagem. Ele te formou. Deu excelência em ti. E te escolheu desde antes da fundação do mundo. E te predestinou para esta glória. Tu és um ser muito especial, mas não
tenho que separar-te. Se eu não te separo, você vai sofrer muito. E segues dando tombos. Tenho que te separar. Por isso a palavra de Deus é mais cortante do que uma espada de 2 gumes e parte a alma do espírito. E partindo sim, aí sacamos você para fora, o anjo, e te separamos e te apresentamos perfeito em Cristo Jesus. Imagine que Deus te apresente perfeito e você se veja limpo, sem ruga, sem mancha. Se te vai a culpabilidade, você diz: papai Deus, aqui estou pronto para ti. Tão lindo que tu és. Tu és o mais belo de Deus. Se tu soubesse como o Senhor te ama. Tu não sabes. Tu sabes por quê? Porque eu estou aprendendo agora. Pastor, 30 anos está aprendendo. Uma vez o Senhor me disse assim, eu ouvi a voz. Me disse: se tu soubesses o quanto eu te amo. E eu fiquei chorando como 12 horas. Olha, me deu um toquezinho assim. Ó. Me deu um beijinho de longe. Eu fiquei... Você crê que Ele vai te fazer a sua imagem e semelhança? Para depois te menosprezar? Olha, abençoado, você tem que ter o conhecimento de Deus. Ele me pôs um corpo mau, viciado, ladrão, mentiroso, cheio de concupiscências e tudo. E então agora, ele fica me explicando assim: José Luiz, por favor, não fique mais aí, não tente ser melhor, não pretenda ser mais justo. Foi assim que eu te fiz. Quem vai se envergonhar do corpo que te puseram? Enquanto você segue se queixando, o corpo te segue enganando, segue fazendo. Mas quando você conhece já o corpo de maldade, o corpo, quando Deus diz que você tem um corpo de humilhação, é porque é um corpo que está programado para humilhar-te. Se tu conheces o que eu te digo, se tu conheces o que eu te digo, o corpo de humilhação se converte em um ateliê de trabalho de teu anjo. Olha, com razão, os cabeçudos por aí que dizem que a carne está perfeita também. Que pacote é esse? Como é que vai comer esse pacote aí? Rapaz, se você come esse pacote, te dá diarreia espiritual. Te enfermas. Eu sinto que Deus está aliviando corações. As ovelhinhas lastimadas, tão tristes e tão lastimadas. Mas se tu me ouvisses, se tu inclinares o teu ouvido e te deixar que eu passe a mão, papai, e te diz: meu filho amado, vem. Ele conhece suas ovelhas, e suas ovelhas conhecem sua voz, e ele as chama e as coloca em pastos frescos. Olha, isso é um pasto aqui que eu tenho, ó. Sabe essa graminha verde onde não caiu nada ali? Você pode ficar assim à vontade e não te lastimas. Isso é o que Deus está te servindo nesta noite. Mas tens que entender o compromisso de que te puseram num corpo que não agrada a Deus. Você não vê que toda a carne foi danificada pela concupiscência. O trabalho de Adão foi danificar os corpos. Esse foi o trabalho, danificar os corpos. Por isso carne nem sangue herdam o reino dos céus. Mas o teu anjo está designado a uma função dentro desse barro que você tem. Tu não podes mudar teu passado, mas este conhecimento está para que o barro, agora tu glorifiques a Deus nesse barro. Que o barro não siga te humilhando, não siga te dando ordens, porque vai sofrer mais da conta. Então chega um momento em que tu tens que entender a conduta de teu anjo. E se tua cidadania está nos céus, olha, o Senhor fala para ti coisas maravilhosas. Atente-me bem. Se tu não conheceres isso, tu vai sofrer, porque o corpo físico que tu tens posto não é bom. O corpo que tu tens não vai te ajudar. O corpo físico que tu tens está aqui para te humilhar. Paulo disse: nos livrará do corpo de nossa humilhação. Por isso é que tem pessoas que um dia falam uma coisa, outro dia falam outra.
Tem pessoas que pensam uma conduta, mas e de momento, um par de meses você vê que, veja onde é que está fulano, porque é que eles não conhecem o corpo de sua humilhação. Por isso é que aqui tem que te dizer, você tem que dizer, eu não vou fazer nada. Tem notado? Que tu quer ajudar, pastor, o que eu posso fazer aqui? Tremendo, graças. Te chamo depois, mas eu quero que você fique sentado aí. Porque se eu te vejo aqui fazendo um monte de coisa, você não pode ouvir. Há igrejas que quando a pessoa chega, o pastor, olha, eu era maestro de escola lá, eu era professor lá, então eu estou pronto aqui. Mas o pastor, por não conhecer isso, vamos usar ele logo. E já coloca ele para trabalhar. Trabalha na igreja, mas ninguém não ouve nada. Não, aqui nós, entendendo a sabedoria predestinada, quando você quer fazer um monte de coisa, nós sabiamente te colocamos para que você sente e ouça muito. Coisas que os teus ouvidos descansem, os teus ouvidos fazem assim, ó. Deus te deu uma boca e 2 ouvidos para que você ouça mais e fale menos. Porque a tua vida está no ouvido. Alô? A tua vida está no ouvido. Por isso o Senhor disse que com a medida com que ouvis, alô? Com a medida com que ouvis, serás medido e serás prosperado. E não é este ouvido, isso aqui é a orelha. Ouvido ouvido é o espírito lá. Por isso Cristo disse, veja, o que tem ouvidos para ouvir, porque tem gente que tem orelha, mas não tem ouvido. Tu sabes por que Deus escolheu umas serpentes simbólicas no Éden? Porque, olha, as serpentes surdas, você sabe que tem serpentes que não ouvem. Nessa área de Jerusalém, eu estava lendo há como 30 tipos de serpente. Busque o Salmo 58 para você ver essas serpentes que não ouvem. Salmo 58. Salmo 58, verso 3. Todos com Bíblia? Aprendendo. Isto é vida ou morte, rapaz. Quando você vier aqui, você não pode perder nem as migalhas. Você não pode perder nada, porque Deus veio falar contigo. Irmão, em nosso serviço, Deus veio falar contigo. Deus está buscando um escritório onde Ele possa falar para os que creem. Deus o que faz é que se mete por minha boca aqui e eu falo contigo. Sabe que Deus se propôs? Eu sentia que Deus me dizia, você, Luiz, consola meu povo, consola minha gente, eles estão lastimadinhos por aí. Eu sentia que Deus consola-me, porque que privilégio Deus usar um pastor para consolar. Tanto que você sofre por essa carne que você tem posta. Tu sofres. Tu estás envergonhado de ti às vezes. E vives com lembranças más, com lembranças de tua juventude, de tua meninice, e até da velhice também. De minha juventude, de minha maturidade, e agora de minha velhice também. Olha, se não aprendes esta palavra, vai seguir sofrendo. Olha, o Senhor não quer que tu sofras. O Senhor está te falando através de mim. O Senhor te diz, aprende sabedoria de mim, para que conduzas o burro mais sabiamente. Para que o corpo de humilhação tua venha aprender de mim. Aprenda. E quando tu aprenderes dele, tu sabes, olha, não só sabes o que dá às pessoas que aprendem o que eu estou falando, lhes dá por amar. Lhes dá por perdoar. Olha, que lindo, não? Veja, ainda que a pessoa está num determinado momento dentro de si, dá por amar. Te dá por amar aos demais. Se Deus te traz aqui predestinadamente, você não veio por sua própria vontade. Você é levado e trazido. Quando Deus traz uma pessoa a este ministério, é porque Deus dá ordem de resgatar-te. Atente bem, quando você chega aqui,
São ordens do céu. É que Deus dizendo, olha, último recurso, toma, leva ele aí que eu quero iluminar para que ele se levante. Aqui não vem ninguém para botar a mão, para que Deus faça um milagre, para que você te arrepie os cabelos. Por quê? Deus faz um milagre, te cura e te arrepia os pelos. Isso aí te arrepia os pelos e você fica aí como um pedaço de carne, como um cachorro são. Um cachorro curado. Por isso as igrejas por aí estão com suas coisinhas. Vem aqui para que você pare de sofrer. Então oram por ti, ungem com azeite, pastor. E te faz aí, te diz, irmão, nessa igreja tem milagres e milagres. Isso não são milagres. Isso são um beliscão sem dedo. Te curar de um câncer, isso aí é bobagem. Curar você é uma bobagem. O importante é agarrar o teu ouvido, fazer-te inteligente nas questões da vida. Logo, logo você sai daí e se liberta. Olha. Olha. Veja. Se somos cidadãos do céu, quando você é cidadão de um país, você tem um idioma, sim ou não? Um idioma? Tem que haver um idioma. Alguém, uma forma de governo, sim ou não? Há uma moeda, é verdade que sim? Aqui não é dinheiro, aqui é ouro e prata. Ele é dono do ouro e da prata. Não é dinheiro, porque o dinheiro é a pesos, a isso, aquilo, a colons. Mas hoje, ouro e prata, excelente. O legítimo, e tudo é bom. E tudo é vosso. Então, nesse reino, se usa a mente de Cristo. E há uma forma de governo. Você sabe qual é o governo? Sabe qual é o governo? Há um governo maravilhoso. Por exemplo, vamos buscar Efésios 4. Eu, pois preso no Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes. De onde? Desde onde? Chamados desde te chamaram lá. Verso 2, com toda humildade, os pastores que não são humildes não podem ouvir isso. Pois tem que haver, com toda humildade, e o quê? Suportando-nos com paciência, em o quê? Em amor. Agora veja o verso 3. Solícitos, estamos falando do governo de nossa cidadania. A forma de governo que vamos ter no mundo. Há que aprendê-la desde agora. Pois nós somos cidadãos do céu. E logo vai haver uma mudança em todo mundo. E Deus, na última hora, vai fazer isso. Deus já nos está revelando a forma de governo que tivemos antes e que vai haver agora. Agora, ouça isso. Deus não está buscando... Isso tem que ser escolhido desde antes. Você sabe que eu falo aqui, eu já fui escolhido desde antes da fundação do mundo. Portanto, os textos que estamos falando aqui, veja o que diz o verso 3. Solícitos em guardar a unidade do quê? O que é a unidade do Espírito? O que é a unidade do Espírito? O que é a unidade do Espírito? O que sustenta a unidade do Espírito? O apostolado. Solícitos em guardar o quê? A unidade do Espírito, que é o apostolado. Porque o apostolado é o que sustenta a unidade doutrinal, a unidade de pensamento, o mesmo sentir, uma mesma mente, o mesmo parecer. Isso foi o que Paulo teve que romper com os pastores que estavam com ele. Que um disse, eu vou para lá, o outro vem para cá. Então cada qual, um corria para cá, outro para lá, o outro pensava assim. Então a ideia, veja, Deus falava com um homem no Velho Testamento, com Moisés subia e Deus falava só com esse homem. Esse homem dava instruções aos demais homens. E uma unidade, não puderam cumprir a lei, mas era a lei até o dia de hoje.
se cumpre a lei de Moisés. Pois então, depois, quando mudou o pacto, esse mesmo Moisés é Paulo. Que então, é essa mentalidade paulina que Deus quer, essa unidade do Espírito. Paulo entendem, os de Paulo entendem. E Deus quer. E quando não estava essa cobertura, Deus te revela todos os mistérios. Deus está falando esta noite. Sabe quanta gente foi curada aqui, nesta noite? Sabe quanto alívio houve? Olha, sabe quantos receberam um alívio dentro de seu espírito? Quantos? Quantos se sentiram consolados, verdade? Consolo. Isso é que é bom. Como se chama ele? O Consolador. Você se lembra que Jesus disse: não vos deixarei órfãos, lhes enviarei o Consolador. E o que fazem as igrejas por aí falando do Consolador? Que o Consolador é para falar línguas, para pular e saltar assim, levantar as mãos. É isso que as igrejas recebem como Consolador. O Consolador vem a consolar. E como consola o Consolador? Dizendo-te de onde tu és, para onde vais. Falando os mistérios. É assim que consola o Consolador. A unidade do Espírito é o apostolado. Porque com um só, imagine, um só apostolado mundial. Olha, tenha cuidado, não se submeta ao homem, submeta-se ao Espírito. Mas é que Deus usa um homem para ensinar a unidade do Espírito. Não, eu ando submetido ao Espírito, não ao homem. Então, nesse enredo, pois andam folgados. Aquele que está por lá, esse por aqui, esse por ali, dizendo, estão folgados, não estão na unidade do Espírito do apostolado. Então, nos céus, nós tínhamos um apostolado. Nos céus. E nos céus nós tivemos um apostolado. Se viemos de lá, tivemos uma forma de governo. Desde lá. Deus sim que está organizado, Ele tem tudo debaixo do seu controle. Veja que Ele diz que aos que antes conheceu, a estes predestinou. Sua vida, seu destino já está pré-agendado. A esses que predestinou, e aos que predestinou, a estes também chamou. Em seu tempo os chama. E aos que chamou, a estes também o quê? Justificou. Os perdoou, os justificou. E aos que justificou, os declarou perdoados e os perdoou todos os seus pecados. Em um só dia os tirou da terra. Como a sua oferta os fez perfeitos para sempre, a estes também glorificou. E de lá viemos tu e eu. E lá eu te ensinava. Em espírito. Por isso tu me conheces. Quando você fala, eu não conheço. Eu conheço você. Mas claro, nos conhecíamos desde antes. Porque já estávamos juntos. E que quer Papai Deus comigo aqui na terra, pastor? Que você o entenda. Que você conheça seus pensamentos. Olha, que diga ao abençoado que está do teu lado, diga alguma coisa aí, tu estás completo. Essa pedra preciosa. Reducidos con un poder muy sorprendente,
de ángel a espíritu y a un vaso de humillación, reconociendo mi persistencia eternamente y cabalgando de gloria en glorias en lazos de otra dimensión, vestidos de fuego, primogénitos de amor, plenos de hermosuras. Los hijos del alba nos llamó. Los días de mi existencia son inefables. Ministros de llama de fuego los nombró. Ciudadanos del cielo con cuerpos terrenales. Y un llamamiento santo que al oír me resucitó y despertó en mí mi identidad y su dulce voz magnificó mi mortalidad. Volvámonos, vámonos a casa. Volvámonos, ciudadanos de Armagedón. Volvámonos, dioses de alabanzas. Volvámonos, entremos en nuestra dimensión, vestidos de fuegos, primogénitos de amor, plenos de hermosuras. Los hijos del alba nos llamó. Los días de mi existencia son inefables. Ministro de llama de fuego los nombró. Ciudadanos del cielo con cuerpos terrenales. Y un llamamiento santo que al oír me resucitó y despertó en mí mi identidad y su dulce voz magnificó mi mortalidad. Volvámonos, vámonos a casa. Volvámonos, ciudadanos de Armagedón. Volvámonos, dioses de alabanzas. Volvámonos, entremos en nuestra dimensión, vestidos de fuegos, primogénitos de amor, plenos de hermosura. Lo terrenal expiró. Volvámonos, vámonos a casa. Sí, volvámonos, volvámonos, ciudadanos de Armagedón. Volvámonos, volvámonos, dioses de alabanzas. Volvámonos, entremos en nuestra dimensión, vestidos de fuegos, primogénitos de amor, plenos de hermosuras. Lo terrenal expiró. Volvámonos.